Olá, boa tarde. Hoje são 24 de 10 de 23. Meu nome é Ernest. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, certo? Então, sou um caboclo falador, quero saber se daí do outro lado tem cavalos, certo? Bom dia, cavalos, ou boa tarde, cavalos. E 24 é um dia em que Ernest, né, comemora o aniversário de um filho que ele tem, que por acaso é Manauara, certo? O cara é um homem já, sabe? Ele nasceu em 88, tem 35 anos. E assim, então, aí a coisa, o papo aqui é papo, sabe, de carne e osso, sabe? É papo concreto, entendeu? Fico imaginando aí, tem uns otários aí chamado Monark, tem outros aí, sabe, que de repente se desandam a falar, porra, falar, entendeu? São caboclos que dão bom dia a cavalo também, certo? Mas eu acho que tem bom dia e tem bom dia. Mas deixa eu começar aqui, sabe, clareando algumas questões. Ficaram para trás esclarecimentos sobre quem foi o presidente da Argentina quando ela caiu em derrocada, certo? E essa derrocada com a introdução do neoliberalismo, certo? Neoliberalismo que foi testado no Chile com aí já vai a primeira então a primeira, né, clareada aí, sabe? No momento em que chegaram lá, aliás, eles chegaram depois os filhos da puta, certo? Em 73 já governava o Chile o presidente Salvador Allende, certo? Um socialista, né? E no dia 11 de setembro de 73, um safado chamado Augusto Pinochet, militar, general, certo? Era o chefe, creio eu, o ministro da defesa dele, sabe? Era um cara de confiança, sabe? E esse puto aí, né, apoiado pelos Estados Unidos, vai ver, certo? Pela CIA, né, um tal de Augusto Pinochet, deu um golpe de Estado, certo? Que durou 17 anos. E o presidente era Salvador Allende, né? E eu falava de Allende para falar do Chile, Chile onde tudo começou, e por lá em seguida, com esse bastardo Pinochet, sabe, apareceram lá, né, uns economistas da escola de Chicago, da Universidade de Chicago, onde reinava lá, sabe, um economista, creio eu, sabe, chamado Milton Friedman, né, da escola, não sei se é da escola austríaca, pelo menos, quer dizer, o Hayek, creio eu, talvez fosse da escola austríaca, sei que levaram esse papo aí de neoliberalismo para dentro dessa universidade, sabe? E eles terminarem compridando as distâncias, sabe? Chegaram no Chile, lá aproveitaram que havia um golpista, um filho da mãe, sabe? Que a vontade era chamar nome, né? Augusto Pinochet, e lá começaram então, sabe, a fazer testes com o neoliberalismo, que no fundo mesmo é uma ideologia econômica, né, que põe o Estado, digo, que põe o Estado em plano inferior e o mercado em plano superior, tá certo? Tirando, esvaziando, sabe, os poderes de Estado, sabe, deixando apenas com as obrigações de gestão de governo, né, e transferindo a produção, né, a temática da produção, sabe, para o mercado, entregando tudo, mercado que se traduz em empresários operando, e as empresas estatais, todas elas, sabe, que estavam na mão do governo, criadas pelo governo, empresas estatais, foram todas transferidas por privatizações para a iniciativa privada, certo? E aí não só empresas, sabe, mas também órgãos, instituições de políticas públicas, como as políticas de educação, sabe, de saúde, de previdência, tudo foi transferido para a iniciativa privada. Se tem notícia que por conta dessas privatizações, por exemplo, na previdência, né, as pessoas perderam o direito, sabe, de ter a contrapartida do emprego, do trabalho, né,
financiado pelos empresários, né? E deixaram, portanto, de contribuir com a Previdência e faziam uma espécie de poupança, sabe? Eram obrigados a fazer uma espécie de poupança para quando aposentasse movimentar aquela poupança, só que não deu certo. Hoje o sistema que a gente tem aqui no Brasil, em que quem está hoje aposentado, no passado contribuiu e sustentou a aposentadoria dos que estavam se aposentando, certo? E assim a coisa funciona aqui no Brasil. Mesmo assim, esse sistema foi abalado com o Michel Temer, com o Bolsonaro, filho da puta, certo? Que mexeu na Previdência. O Michel Temer mexeu na reforma trabalhista, certo? Que eles concordavam, os neoliberais que tomaram, que deram um golpe na Dilma em 2016, e junto com Michel Temer, esse filho da puta, achava que havia muitos, os trabalhadores tinham muitos direitos, certo? E então trabalharam em função dos privilégios dos empresários e entregaram tudo para os empresários, sabe? Fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da Previdência. O Bolsonaro zolhudo, sabe? Fez uma reforma da Previdência para os civis, uma para os civis e outra para os militares, e a dos militares engordou os contra-cheques, sabe? E as vantagens, né? As regalias, né? Os privilégios dos militares, tá certo? E lá no Chile houve essa coisa nojenta, sabe? De esvaziar, né? O poder, sabe? O poder que tem o trabalhador na sociedade, sabe? Enobreceram o poder que tem os empresários e ferraram os trabalhadores. Se tem notícia que muitos trabalhadores na idade aí dos 60, 70 anos, sabe? Passavam fome no Chile, sabe? E muitos se mataram, sabe? Se mataram, né? Suicidaram-se, né? E por conta dessas políticas públicas, né, introduzidas lá pelo neoliberalismo. E o ordinário nessa coisa aí é que havia no meio dos tais Chicago Boys, lá, né, comandados, né, educados pelo Milton Friedman, certo? Ele veio para cá 50 anos depois, um tal de Paulo Guedes, né, que se tornou super-ministro, sabe? E implantou esse neoliberalismo escroto, e nós passamos aqui 4 anos vivendo esse neoliberalismo escroto, sem contar com os dois do Michel Temer, certo? E quase o Brasil vai à derrocada. Hoje lá no Chile, digo melhor, na Argentina, tem um fudido candidato, um tal de Javier Milei, que quer fazer a mesma coisa, quer prolongar o neoliberalismo lá, certo? Revolvendo, indo atrás, buscando no tempo para trás, né, o que Carlos Menem, aí vai a segunda, né, clareada, né, o que Carlos Menem fez no tempo em 89, junto com Fernando Henrique aqui, aliás com Collor, tá certo? Em 89 quem foi eleito foi Collor, né, que foi um neoliberal filho da puta também, fez uma série de barbaridades, né? E em seguida veio Itamar Franco, que foi na mesma linha, e por fim veio Fernando Henrique, certo? E o Menem foi levando também. O Menem levou até quanto pôde, certo? Até 99, certo? Que foi também o período que coincidiu com o fim do reinado de Fernando Henrique, filho da puta, neoliberal, sabe? Enfim, né? Então fica essa clareada aí, tá certo? De Allende, no Chile, certo? E Carlos Menem, tá certo? Deve também ser esclarecido aqui, quando eu falei de financiadores hoje de Netanyahu lá na Palestina, certo? O cara quer montar um exército de 300 mil reservistas, tá certo? Esse pessoal, bicho, vai dar trabalho, vai precisar de dinheiro, vai precisar de soldo, vai precisar de armas, sabe? E os Estados Unidos estão aí já providenciando 3 bilhões de dólares, certo? Foi quanto o Biden, salvo engano, anunciou, né, que estão mandando lá para Israel, certo? Que é para aparelhar esses 300 mil reservistas aí, sabe, que vão para a força ativa e invadir lá a faixa de Gaza, tá certo? A gente está esperando isso aí. E quem comanda essas discussões aí, sabe, é uma força oriunda de um tal de Deep State, né? Pessoas que estão aí por baixo, os endinheirados, onde deve ter muitos sionistas e não sionistas no meio, tá certo? E esse Deep State move também o tal do complexo industrial militar, né, que é a melhor indústria que tem hoje no mundo, certo? Nos Estados Unidos, inclusive, e no próprio Estado de Israel, que são vendedores de armas, né?
E esse tal complexo industrial militar estão na maioria dos países, e lá nos Estados Unidos em especial, tá certo? Estados Unidos, depois que fez a sua guerra civil, depois que lutou, sabe, lutou pela sua independência, aprendeu, sabe, feito cão lá dos Pampas, cão de pastoreio dos Campas, mordeu a perna da ovelha, sentiu o gosto do sangue, sabe? E nunca mais parou de se alimentar de sangue de ovelha, tá certo? Ficou imprestável. E assim os estadunidenses, certo? Os Yankees aí, sabe? Experimentaram o gosto de sangue, mataram ingleses, mataram a si próprios, certo? Aí depois não pararam mais, fizeram a Segunda Guerra, foram para o sudeste da Ásia, certo? Fizeram o Vietnã, sabe? E foram lá para ali para o Oriente Médio, certo? Fizeram a guerra no Afeganistão, guerra no Kuwait, guerra no Iraque, sabe? E hoje estão ali, né? Ali, sabe, com as suas com seus navios e aviões, sabe, estacionados ali no Mediterrâneo, olhando Gaza, entendeu? E esperando que o Irã se movimente. Então, esse complexo industrial militar é que dá sustentação, né, para essa, né, empreitada estadunidense, né? Por outro lado, o Deep State é o think tank deles aí, sabe, que fica aí pensando essas coisas. Deep State que está lá na costa leste, sabe, onde residem os granfinos, os putos de ricos, certo, que operam no mercado financeiro e que contribuem, sabe, com ao financiamento de campanhas eleitorais de Biden, certamente. E nesse meio aí tem aí um movimento de um tal de neocons, certo? Que são os novos conservadores, entendeu? Novos conservadores do caralho, que tentam ali dinamizar os dois partidos existentes nos Estados Unidos, republicanos e democratas, tá certo? Que inserem sangue novo nessas discussões, sangue ideológico, né? Que no fundo mesmo o que eles querem sabe, é fazer guerra no mundo, né? Então vamos melhorando aí as nossas questões, certo? Eu já falei então dessas coisas aí. E o que nós temos ali na tela, sabe, é a, a chamada do programa 247 ao vivo, Bom Dia 247, certo? Onde tem Lula, Roger Waters e a luta por justiça. O Roger Waters né, é um músico, é um compositor, né, que está aí nas paradas, tá certo? E está no Brasil, vai fazer show e veio visitar Lula, tá certo? Ele se interessa pelas causas humanistas, né, do mundo, certo? É um humanista, o Lula é um humanista, né? E o Alex do Bom Dia 247 se manifestou contra. O Alex é um jornalista das antigas, sabe? É um coroa já de 70 e poucos anos, né? E ele nasceu na Ucrânia, né? E é judeu, sabe? Então hoje ele carrega essas duas cruzes aí, sabe? O fato de ser ucraniano se opondo à opinião do jornal aí do 247, da maioria dos jornalistas, certo? E sendo judeu, certo? Religioso, embora ele se diz judeu, sabe? E embora não seja, salvo engano, religioso, né? Mas ele puxa a causa israelense para si, entendeu? E não aprova, certamente chama o Hamas de terroristas, aquela coisa toda, tá certo? E, entre outras coisas, ele não concorda com o Roger sendo recebido por Lula, tá certo? Ele acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? O Roger Waters, certo? Vem certamente falar da causa palestina e ele não concorda com isso. Mas ele emitiu uma opinião, o Alex, certo? Sonic, né? Sobre a questão do problema do que está acontecendo hoje lá no Rio de Janeiro, certo? Essa guerra lá entre milícia e tráfico, né? Fiquei sabendo hoje, pelo Pedro Serrano, sabe? Que a malha de transporte urbanos da cidade de São Paulo, e não sei se da capital só ou de São Paulo todo, sabe? O estado, né? É tudo controlada pelo CCC, né? E PCC que se opõe à milícia lá no Rio de Janeiro, sabe? Que naquela questão dos médicos, né? Tratou logo de encontrar os assassinos, sabe? Deu cabo deles. E que agora, nessa questão das armas que foram roubadas em Barueri, né? De um quartel do Exército, certo? Logo, logo as armas foram encontradas, né? E quem foi que promoveu essa devolução, segundo dizem aí as fontes dos jornalistas aí, foi o PCC, certo?
Agora, umas armas, sabe, já inutilizadas, sabe, eu acho que eles entregaram porque eles perceberam que não ia ter condições de uso, tá certo? Aí, rapidamente, o governador do Rio de Janeiro, um tal de Castro, né, se antecipou com a prisão de de pessoas que tocaram fogo nos ônibus, certo? E, salvo engano, 12 desses aí, sabe, foram presos e logo foram chamados de terroristas pelo Cláudio Castro, certo? Só que eu creio que essa questão de terrorismo não se aplica bem, mas é uma questão de ver. O Alex mesmo falou de uma lei da Dilma, de 2016, que enquadraria né, esses comportamentos aí, mas me parece com muita impropriedade, tá certo? E na opinião de Alex Sonic, essa questão dessa luta aí, sabe, que alimenta milícia e tráfico no Rio de Janeiro e no resto do país, tá certo? Essas duas correntes aí, sabe, elas estão nos 27 estados, né? Segundo ele, ele diz que é preciso acabar com a criminalização das drogas no país, certo? Acaba com a criminalização das drogas no país e está resolvido o problema, certo? As drogas saem, deixam de ser mercadoria, tá certo? Digo, deixa de ser mercadorias vendidas por milicianos e por traficantes, certo? E ele traz como exemplo o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 20, né, quando havia uma lei seca lá e que essa lei seca fomentava a droga indiscriminada, o álcool, né, no mercado negro, tá certo? E só acabou quando o álcool saiu, sabe, dessa pressão da lei seca, né? E dessa forma, inclusive, a, esvaziou as organizações criminosas de Al Capone. Mas se a gente for ver hoje, já uma praga no mundo hoje, nos Estados Unidos principalmente, envolvendo aí opioides, pessoas viciadas em não mais em cocaína, sabe, mas em remédios produzidos pela indústria farmacêutica, né? E eu penso que a questão, então, o buraco é mais embaixo, sabe? Que eu acho que a questão é uma decadência da humanidade mesmo, e do país, sabe? Os Estados Unidos vive uma crise braba hoje, sabe? O capitalismo lá, sabe? Não está funcionando e o pessoal se dedica então a consumir drogas, sabe? Não sei se é isso, né? E enfim. E falando aí em capitalismo em crise, né? Eu quis lembrar, sabe, que esse mal aí do mundo, sabe, ele é histórico. Eu creio também que a questão seja o capitalismo, né, que, sabe, não resolve o problema da humanidade e impõe competição, impõe neoliberalismo, sabe, impõe governos fracos, né, governos sem políticas públicas, como é no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se sabe lá que a saúde lá particular, certo? É toda privatizada. Quem não tem plano de saúde particular, sabe, está ferrado porque lá não tem sistema de saúde pública, né? E o pessoal morre na rua, certo? Se acontece um acidente, aí o cidadão está com a saúde ameaçada pela morte, sabe? Perguntam logo, tem plano de saúde? Se não tiver, a ambulância dá meia volta, sabe? E descarrega o sujeito no meio na sarjeta, né? E essa praga do capitalismo, já no tempo de Jesus, ele estava lá, mas ele não se encarregou, sabe, de fazer combate firme, pelo que eu sei, certo? Ele chega a citar o caso, em um dos evangelhos aí, sabe, de um cidadão, para, digamos assim, dizer que todo mundo, sabe, tem que ser eficiente, sabe, tem que ser meritório, certo? Se esforçar mais, né? Então ele fala de um senhor aí que querendo, sabe, ajudar seus servos, veja a palavra servos, não é? Servos. Certamente naquele tempo não tinha CLT, certo? Carteira assinada, essas coisas assim, certo? As pessoas trabalhavam pelo prato de comida. Aí ele chama 3 desses empregados dele lá, entre aspas, certo? E dá moedas para cada um, uma quantidade de moedas, e manda eles fazerem investimentos e depois de um tempo voltassem para dar conta, né, do empréstimo que ele fez, certo? E o resultado foi assim, né? Os mais diferentes, certo? 2 se deram mal, apenas um se deu bem, sabe? Aí eu acho que ele tratou dessa questão do mérito, da meritocracia, entendeu? Mas assim, acriticamente, sabe? E o pior é a relação, né, entre patrão e empregado, sabe? Patrão e servo, dono de propriedades e servos, entendeu? Dono de terras e servos. E não se posicionou ali concretamente, sabe?
deve ter ali, sabe, convivido com a conciliação, entendeu? Mas o fato é que essa questão escrota de exploração do trabalho humano já estava presente na Palestina daquele tempo, certo? De 2000 anos atrás. Aí foi introduzido também no programa 247 a questão de que o Mauro Cid, né, delatou o Jair Bolsonaro quanto à questão dos cartões de saúde, de vacinação de Covid, certo? Aí eles tiveram lá uma discussão sobre prova criminal, certo? O Mauro Cid é o quê? É um cagueta, certo? É um delator. Mas se diz que a delação, para ter valor, tem que ter prova, tá certo? Aí começou a discussão, né? Tem um jornalista chamado Marcelo Aula que diz, não, olha, tem que observar o contraditório, tá certo? Bolsonaro tem que ter direito de defesa, tá certo? Só depois disso é que pode levar o cidadão para a cadeia, mas é preciso garantir para ele o contraditório, certo? Aí eu fiquei pensando, né? Nós temos aí nos processos judiciais a figura da testemunha, né, que é comprovada pelo que pessoas viram, ouviram, sabe, de outros, entendeu? E então é a prova testemunhal. E que, por exemplo, eu lembro de prova testemunhal em que você, num processo trabalhista, por exemplo, dos trabalhadores, né, dando depoimento em favor de um outro, sabe? Aquilo ali dava uma certeza para o juiz reconhecer uma dívida e mandar pagar, certo? No processo criminal, isso aí também é possível, certo? Você ter alguém que viu alguém assassinar alguém, mas só uma prova, sabe? Só um indivíduo provando, sabe? Afirmando ter visto, sabe? Não é o bastante, não dá consistência, e por se tratar de crime, muitas vezes homicídio, roubo, que são crimes violentos, entendeu? Não dá para o juiz firmar uma posição de condenação, sabe, com base num só testemunho. Esse Mauro Cid é um desses filhos da putas aí, sabe? Ele viu, era o chefe de gabinete, era o ajudante de ordens do Bolsonaro, sabe? Fazia tudo que Bolsonaro mandava, e no caso aí do cartão de vacinas, né, o Bolsonaro ordenou que ele entrasse no sistema do SUS e ali, sabe, fraudasse o sistema e emitisse comprovantes de vacinação. Aí o que é que tem no final, tá certo? Me parece que, no caso aí, outras pessoas foram envolvidas. Mas na relação com o Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro, para ele dizer, sabe, que o Bolsonaro mandou fazer, é preciso aí, sabe, ter um processo de dedução lógica, certo? Enquanto ajudante de ordem, não poderia, sabe, emitir comprovante de vacinação que para Bolsonaro, para a mulher dele, para a filha, a Laura, certo, que é a filha do Bolsonaro, entendeu? Então, emitisse cartão de vacina que beneficiasse essas pessoas aí, por iniciativa dele. Então é uma discussão que vai ser feita, que vai ser aprofundada, tá certo? E que talvez a delação tenha algum rendimento, alguma utilidade nesse sentido, tá certo? Mas o fato é que Bolsonaro vai se fuder. E nós temos aí, eu falei do Waters, né, que junto com o Lula, né, representam dois humanistas aí preocupados com o que está acontecendo no mundo, tá certo? E são essas coisas então que nós temos para hoje, tá certo? Esses comentários rápidos aí, né? E a gente para por aqui. Eu não deixei nenhuma impropriedade aí, sabe, de conceitos esquecidos aí para frente, tá certo? E eu vou parando por aqui. Eu peço que vocês deem aí um joinha, certo? E diga aí que gostaram, certo? Façam inscrição no canal, tá certo? E compartilhem se quiserem, entendeu? E me mantenham, certo? Me mantenham aí começando, estou apenas começando, não quero ser Felipe Neto, tá certo? Quero ser apenas um falador, um caboclo falador que dá bom dia a cavalo, tá certo? Boa tarde no caso, tá certo? E passe bem, tá bom? Valeu.